Olá, que bom que você chegou até aqui. Eu tenho um assunto para conversar hoje que com certeza vai mexer com você. Mexe com todos nós, porque o tema é medo. Medo, quem é que não tem medo? E eu posso falar isso de cátedra, porque eu sou a Lourdes Ganzelli, especialista em comportamento, e já estudei esse tema exaustivamente. E é impressionante, muitas pesquisas que eu já fiz para analisar e avaliar os tipos de medo, o quanto eles são frequentes e quanto isso incomoda a atividade das pessoas, né? Seja um tipo de medo que se instala e atua todos os dias, como com pessoas que estão vivendo um período de crise, de ansiedade por alguma coisa que provavelmente possa acontecer, que existe às vezes uma remota possibilidade de acontecer e a pessoa fica sofrendo com aquele medo, com aquela ansiedade, porque a ansiedade é filha do medo. Né? É uma preocupação motivada por um medo da coisa não dar certo, não funcionar. Né? Ou alguns medos mais terríveis que acontecem em determinados momentos, que são os motivos principais desses medos, como no caso, sei lá, de uma pessoa que tem que falar em público e ela morre de medo de falar em público, ou ela tem que fazer uma viagem e estudou muito o idioma do país onde ela vai estar e ela morre de medo de falar o idioma. Ela conhece o idioma, mas na hora de falar ela trava. Ou a pessoa que tem que dirigir uma reunião, ou a pessoa que tem que dirigir um carro, ou a pessoa que tem que fazer uma viagem de avião, e assim vai, né? São tantos os medos, são tantos, tantos, tantos. Agora, existem algumas coisas que são bastante interessantes da gente analisar. E como esse assunto é extenso demais, eu vou dar uma dica fenomenal, anote essa dica. Analise o seu principal medo e fique puxando na sua memória para descobrir qual é a raiz desse medo, da onde é que ele vem. É um medo que se instalou porque você tomou algum susto? É um medo que se instalou porque você sofreu algum trauma? É um medo que você absorveu de um terceiro significativo na sua primeira infância? Olha, ou é um medo que você não conhece a raiz, não sabe de onde veio? É um medo que está no seu inconsciente e que você não consegue detectar qual é a raiz dele. Então, se o medo, seja lá qual for a raiz desse medo, se é um medo que você adquiriu por espelhamento de um terceiro significativo, ou seja, comprou o medo do outro, né? Você estava lá assistindo televisão, estava brincando, e aí de repente surgiu uma barata e alguém fez um escândalo e você se assustou e a partir daí ficou com medo de barata, por exemplo. Então, esse é um medo que veio por espelhamento. Né? Nós temos células, neurônios espelho no nosso cérebro que espelha comportamento de outras pessoas. Se você descobrir que for isso, você pode simplesmente parar e analisar. Opa, esse medo não é meu. Esse medo eu assimilei daquela situação. Então você começa a conversar com seu inconsciente, faz uma programação, uma ressignificação para aquele momento. Então você pode fazer uma frase, escreva uma frase positiva com um verbo de ação e sempre no tempo presente e repita para você centenas de vezes. Escreve lá e põe no armário, no espelho do banheiro, na cabeceira da sua cama, na sua carteira, uma frase simples que você possa estar em contato com ela muitas e muitas e muitas vezes. E todas as vezes que você olhar aquela frase, você repete para você mesmo, pelo menos 3 vezes, e escolhe um ponto, por exemplo aqui.
você repete a frase e dá umas batidinhas de leve num local do teu corpo. Pode ser o dedo, pode ser a orelha. E repete aquela frase positiva. Por exemplo, no caso do medo da barata, do susto que você levou, você pode escrever: a partir de agora eu me liberto e a barata é só um inseto inofensivo. Por exemplo, a partir de agora eu me liberto e sou suficientemente livre para dar conta da barata. Eu ia falar para matar a barata, mas tem alguns naturistas aí que não gostam da ideia de matar, né? Então, para lidar com a barata, você só escreve essa frase e repete para você um zilhão de vezes. Você vai estar enviando um comando para o seu subconsciente. Lá está instalada essa crença desse medo. Lá ficou formatado aquela informação por espelhamento. E a partir daí você vai então ressignificar, você vai transformar aquele medo numa nova realidade. Sim, porque o nosso cérebro não consegue separar o real do imaginário. Para o cérebro, tudo existe no presente, no aqui e no agora. Então, quando você formula uma frase positiva e como você descobriu a raiz do medo, o cérebro vai entender. Não adianta a gente querer formular uma frase positiva de alguma coisa que o cérebro, que o nosso racional não entenda e aceite como verdadeiro. Não funciona. Tem um sensor que não deixa passar essa informação para o subconsciente. Então, à medida em que você descobre a raiz e reconfigura, ressignifica aquela crença, olha, o medo é crença, hein, gente? É ilusão, né? Então você transforma isso. Gostou dessa dica? Você pode fazer isso para qualquer raiz do medo. E até para quando você não descobre a raiz, mas você cria um mecanismo para poder ressignificar isso. Fica um pouco mais demorado esse processo. Lógico, quando a gente conhece a raiz, a coisa é muito mais rápida, fica muito mais fácil para o seu cérebro racional entender o mecanismo, aceitar a metodologia e deixar passar a informação. Mas mesmo quando a gente não consiga, e tem metodologia para a gente descobrir isso tudo, mas não dá para a gente falar isso num vídeo, dá para fazer o exercício com confiança. E descobrindo a causa fica muito mais fácil de ressignificar e mudar totalmente a situação. Ok? Gostou da dica? Já se inscreveu no meu canal? Não? Ah, é agora. Inscreva-se, curta o vídeo, comenta o que você achou dessa sugestão e compartilha, porque com certeza você conhece pelo menos uma pessoa que vai se beneficiar bastante dessa informação, ok? Muito, muito obrigado por sua atenção. Namastê. Nos vemos num próximo vídeo.